tarde. Primeiro eu queria saber como que o senhor pegou a prefeitura nas áreas mais complicadas, saúde, educação, meio ambiente, transporte, segurança, infraestrutura, e como que está atualmente? O que foi feito a partir do momento, há 8 anos atrás, quando o senhor pegou, e como está entregando agora? Bem, antes de responder a sua pergunta, eu queria cumprimentar vocês, porque saudar pela iniciativa, porque dizem que o brasileiro é alienado e é importante que a juventude, os jovens, se preocupem com a política, porque nada acontece sem a política. Quando a política é boa, ela vem em benefício da população. Quando a política é ruim, quem paga a conta é o povo. Então eu fico muito feliz dessa iniciativa, porque eu vejo as lideranças da minha época, a maioria deles já nem estão mais entre nós, e eu sou quase que o último dos moicanos nessa história toda. Então vejo com muita satisfação novas lideranças surgindo, novos jovens, isso é importante. Com relação à administração, há 8 anos, quando aqui chegamos, a situação era caótica. E o jovem que tem hoje 22, 23 anos, tinha 15, 14 naquela época. E o foco dele nem era o dia a dia. Muitos dos jovens que estão aí hoje praticamente não se lembram do caos que a cidade vivia naquela época. Lixo espalhado pela rua, a violência desmedida, guetos onde ninguém entrava, a polícia não entrava. Nós tínhamos regiões da cidade onde era impossível a presença do Estado, a presença do poder público, porque os traficantes tinham dominado Favela da Fundação, Jardim Santa Rita, um quadro terrível. Funcionários com salários atrasados, impostos, contribuições sem serem recolhidas, enfim, a máquina inteirinha destruída. De lá para cá, nós fizemos um trabalho de estruturar o município, haja vista que naquela época, eu estou falando de 8 anos atrás, existia aqui na prefeitura de Tatuí 3 computadores. E eu trouxe o meu computador da minha casa para fazer o trabalho aqui, porque a prefeitura não tinha essa ferramenta e não tinha dinheiro para comprar. Hoje, a prefeitura tem mais de 1000 computadores espalhados em todas as repartições, escolas e tudo mais. Então, a gente estruturou a máquina para que ela realmente desse a resposta para fazer frente à dívida enorme que o município tinha. Nós tínhamos praticamente o orçamento do município era quase igual ao valor da dívida. Então era uma situação de insolvência. E nós conseguimos pôr ordem na casa e hoje a gente pode dizer alto e bom som que o município tem uma situação financeira dentro dos padrões da lei da responsabilidade fiscal. Não vou deixar nenhuma dívida, vou deixar as contas exatamente como determina a lei da responsabilidade fiscal. Sobre essa maneira de administrar, aluguel de automóveis para trabalhar a circulação e a terceirização de serviços como merenda e outros para a população. Como que você responde a críticas que questionam que o gasto é muito grande em aluguel, que a terceirização atrapalha a boa administração? Olha, quando nós assumimos, não havia merenda. As pessoas se esqueceram que a merenda estava suspensa. Não tinha merenda nas escolas, todos os utensílios de cozinha estavam destruídos. E a tendência daquela época era a terceirização de uma maneira mais econômica para gerar. Inclusive o custo da merenda de Tatuí é a mais barata da região. E tem dado certo por
Porque se você pegar o presidente da Comissão Municipal de Alimentação, entrevistar os pais dos alunos, não tem reclamação com relação à qualidade da merenda, à quantidade da merenda. E olha que nós fornecemos, em média, 40 mil merendas por dia. É um número extremamente significativo. E também a gente tem que analisar o seguinte: no período de férias escolares não tem merenda. As merendas funcionam apenas nas creches. E nós vimos ter aí um exército de gente parada, ganhando salário sem receber. Com relação à questão dos aluguéis de veículos, a tendência hoje dos governos é você locar. Por quê? Porque se acontece um acidente, você simplesmente devolve o veículo e recebe um outro no mesmo momento, com 48 horas de prazo. Ele está à disposição da prefeitura. E outra coisa que as pessoas se esquecem: nós trabalhamos com um orçamento que começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Ora, para mim comprar uma frota de veículos, eu vou sacrificar 2 orçamentos no mínimo. Porque quando nós chegamos aqui, não tinha uma única ambulância. O único carro que circulava em precárias condições era o carro do gabinete, o carro do prefeito. Não tinha nada. Se você olhasse no Mangueirão, você ia ver lá uma frota inteirinha dizimada. O que nós fizemos? Nós compramos patrol, carregadeira, compramos máquinas, que a locação naquela época era muito difícil, porque a gente estava vivendo um boom e estradas, essas grandes máquinas, você não encontrava para alocar, e quando se encontrava era um preço exorbitante. Então nós compramos essas máquinas e estamos terminando de pagar agora em setembro. Essas foram compradas. Todas as grandes máquinas da prefeitura são de propriedade da prefeitura, financiadas, e que estão sendo terminados o pagamento agora. Agora, com relação a um carro da Guarda Municipal, por exemplo, esse carro vira 24 horas por dia. Esse carro se desgasta com uma velocidade incrível. Então, você compra esse bem dura o quê? Dura 18 meses, e daqui a pouco, e depois, para você se desfazer dele, é todo um processo, uma burocracia para você leiloar. Você tem que trazer um leiloeiro oficial, o leiloeiro que acaba ganhando porque ele cobra uma taxa para vender a sucata, porque vira sucata. Então, se você pegar qualquer prefeitura hoje, do porte da nossa para frente, você vai verificar que a maioria esmagadora dos veículos são locados por causa dessa questão. Por exemplo, um carro que custa 40 mil reais no ano, eu compro esse carro por 40 mil. E eu tenho a opção de alugar esse carro por 2 mil, por 3 mil. Eu não vou ter o desembolso. Porque tem um detalhe com relação ao orçamento do município. Hoje, Tatuí gasta 27% em educação. Gasta 32% em saúde. O mínimo constitucional que eu sou obrigado a gastar com educação é 25%, e com saúde é 15%. Olha o disparate. Então, é uma conta fácil de matemática. Você tem 27% que oscila 26%, 27% na educação. 32% com saúde. Quanto dá isso? 42% com folha de pagamento. O que sobrou? O que sobrou? E o povo quer o atendimento. Quanto mais atendimento você dá, quanto mais você melhora a qualidade do atendimento, mais o cidadão fica exigente. E se você não der a resposta rápida para ele, ele bota a boca no trombone. Ele
tem toda a razão, porque afinal de contas é assim que se faz as coisas. Então, a demanda hoje, o município hoje, a cada momento, o governo federal procura empurrar encargo ao município. O Estado procura empurrar encargo ao município. E isto impede que o município, muitas vezes, faça um gerenciamento da economia olhando para outros anos. Então, basicamente, o gestor público hoje ele trabalha com um orçamento de um ano. Quanto eu tenho este ano? 200 milhões. Vou gastar X, vou gastar Y, sobra o quê? Não sobra praticamente nada para fazer investimento. Então, se eu for comprar veículo, eu vou sacrificar o meu orçamento e eu não vou ter condições da saúde e da educação. Sobre a questão de governabilidade, muitas pessoas estão... A gente vê na política que acontece muito as alianças e elas mudam de acordo com gestões. Você comentou a questão do Borsato. O Borsato havia sido um antigo aliado do senhor. Eu lembro na época de como você foi deputado, foi apoiado pelo Borsato, depois teve um rompimento. Como que se dá essas relações da política por governabilidade? E como explicar para a população que no momento ele é aliado e depois outro ano ele é aliado? Como que o aliado ou o inimigo? Ele sempre varia isso. Olha, as relações humanas, elas são muito complexas. E na política o que é? É a relação humana. De repente você tem um amigo e esse amigo, por qualquer motivo, deixou de ter a sua confiança. Você simplesmente se afasta dele e procura um outro leque de amizades. Na política, a gente tem que ter um ideal, que é o ideal de servir o próximo. E Deus me deu um caminho no momento crucial da minha vida pública. O Borsato reeleito, 20 dias depois eu rompo com ele. Por que eu rompo? Porque se estabeleceu aqui na prefeitura a prática de vender certidões de uso do solo. Então, qualquer empreendimento que você fosse fazer nessa cidade, você não protocolava lá, tinha que vir no gabinete. E teve uma senhora que tinha uma pequena, queria se estabelecer aqui, uma pequena indústria de doce. E para ela abrir, naquela época, precisava de uma certidão do uso do solo. Estava aí o Felício, que tem o proprietário do escritório central, me procurou e falou: deputado, está acontecendo alguma coisa na prefeitura muito estranha. Estão querendo cobrar da minha cliente R$3.000 para dar uma certidão do uso do solo. Mas isso é impossível, isso. Ele falou: mas é o que está acontecendo. Eu falei: Felício, eu vou verificar. Cheguei aqui, conversei com o Zé Orlando, que era o chefe de gabinete. Falei: Zé, está ficando ruim esse negócio, que estão falando aí que vocês estão cobrando para dar taxa de certidão de uso do solo. Inclusive tem uma professora aposentada que tem uma fábrica querendo se estabelecer com uma fábrica de doce, e vocês estão querendo cobrar essa taxa dela. Ele falou: é ordem do chefe, fale com ele. E eu cheguei para ele e falou: Borsato, esse negócio fica mal, essa questão assim, essa. Ele falou: não tem problema, se você pagar as contas da campanha, eu não vou cobrar a taxa da certidão. Eu falei: é assim que você vai gerir a prefeitura? Nunca mais eu falei com esse homem e nunca mais, durante o mandato dele, eu pus os pés aqui dentro da prefeitura. Porque eu fiquei indignado com aquilo. Então, essa é uma questão.